Irmãos, bom dia, graça e paz, amém? A igreja está bonita hoje, como diz o Wellington, né? A igreja está de parabéns, né? Deus é muito bondoso conosco, é um domingo de bênçãos, de alegria, um dia festivo, dia de ceia do Senhor, e a nossa intenção nessa manhã é provocar a igreja um pouquinho do que nos diz a respeito da carta de 1 Coríntios, 1 Coríntios 11, de 17 a 34, vamos ler todos juntos? Do 17 a 34, são poucos versículos, fala sobre a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Vamos ler? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. A igreja pode se assentar? Discernindo o corpo de Cristo. O que é discernir? Os irmãos pesquisaram essa palavra? O que é discernir? Discernir é entender claramente. Entender claramente. Então, entender claramente o que é a nossa união com Cristo. Na Bíblia, a igreja é chamada de corpo de Cristo. E para explicar a nossa união com Cristo e uns com os outros, o apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas, várias epístolas. E esse corpo, esses corpos, quando ligados, eles trabalham juntos, porque nós somos um só corpo e vários membros desse corpo. E esses membros ligados entre si trabalham de forma que a igreja do Senhor seja exaltada. O membro que faz parte do corpo não trabalha para si. Ele trabalha para que o conjunto todo, para que o corpo todo, ele possa se sobressair. E esse corpo todo, nesta unidade, ele se transforma e é a igreja do Senhor. Irmãos, mas tem um versículo que eu quero começar com vocês, que é o versículo 17. E ele diz assim: Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo,
porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Olha que interessante. Paulo está falando aqui de uma igreja. Nisso não vos louvo. E o versículo 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando o apóstolo Paulo, ele quer falar sobre o procedimento de corpo de Cristo, e depois ele fala da ceia do Senhor, antes ele desperta na igreja o sentido de que o que realmente é igreja? O que realmente é igreja para você e igreja para mim? Depois que ele começa a falar do que é igreja realmente, aí ele começa a citar alguns exemplos neste capítulo, que ele começa a revelar aquilo que ele está preparado para o nosso coração. Mas de antemão, os capítulos, o livro existente de 1 Coríntios, é um encaminhamento para a igreja, para mim e para você. Como nós devemos nos portar, nos comportar e saber verdadeiramente o que é igreja. E ele faz isso do versículo 1 de 1 Coríntios até o comecinho do capítulo 11 ali. Então tem muitas dicas. E se você quiser saber como é ser igreja, precisa fazer essa leitura. Mas é importante você ler também textos paralelos, porque esse texto por si só, ele vai e vem várias vezes e cita exemplos de coisas que já estão passadas, e aí a gente precisa ter conhecimento disso. Mas olha só, o versículo 17, ele diz primeiro que não vos louvo. Alguma situação que aquele povo estava vivendo, Paulo diz que naquele momento, naquela situação, não vos louvo. E um termo muito interessante, irmãos e irmãs, que está lá no versículo 18, ele diz que, porque antes de tudo, estou informado. O apóstolo Paulo não estava presente na igreja para saber dos acontecimentos, mas por saber dos acontecimentos, ele diz que por isso não vos louvo. Vocês não estão fazendo aquilo que é correto como parte do corpo de Cristo, vivenciando o corpo de Cristo. E quando ele diz que foi informado, essa literatura, esse modo de falar que ele foi informado, não é que alguém dedurou a igreja para ele, é porque naquele termo, naquele momento, existiam pessoas ali capacitadas que entenderam o chamado, que entenderam o que é ser corpo e perceberam que a igreja não estava condizente com a verdade que estava sendo pregada. Então aquelas pessoas que tinham uma mente mais esclarecida com relação ao cristianismo, com relação ao que é viver o corpo de Cristo, informaram para ele, chegaram até ele e informaram: olha, Paulo, está acontecendo isso na igreja, o que você acha? E Paulo ficou surpreso, porque eram irmãos e irmãs que já estavam caminhando no evangelho há algum tempo. Nós precisamos lembrar, irmãos e irmãs, que a gente está falando da igreja primitiva. Hoje nós temos uma carga de muitos exemplos que a gente pode comparar. Naquela época a igreja estava começando. Talvez fosse natural que os irmãos tivessem algumas dúvidas, mas eles também já tinham aprendido algumas coisas. E Paulo diz: por isso eu não vos louvo. Ele fala também sobre divisões e sobre partidos, porque tem gente na igreja comprometido com a verdade, mas esse comprometimento com a verdade tem que ser falado, exposto, transmitido, para que a igreja tenha conhecimento e se alinhe novamente. É por isso que ele fala que o partido, ele revela os crentes dos não crentes. Ele revela aqueles que aprenderam a palavra, que vivenciam a palavra, que cultuam a Deus, que têm vida com o Senhor Jesus, que têm a sua vida alinhada, alicerçada no Evangelho. E aí ele diz: essas pessoas estão aptas para proclamar o Evangelho, enquanto muitos ainda estão tomando o leite materno e não estão aptos para beber aí o alimento sólido. Mas olha só, a gente está falando de uma igreja de Corinto, e o contexto da igreja de Corinto não era um contexto fácil. Era uma cidade miscigenada, cheia de vícios, com culturas diferentes, muitos ataques e influências lá de fora para com a igreja. Não era uma igreja tão tranquila. A igreja vivia sendo atacada, a igreja vivia sendo atingida pela sociedade de forma geral.
E quando nós estamos falando de igreja, nós precisamos lembrar que quando o evangelho chega no local, são convertidas pessoas. Então aquelas pessoas que estão lá fora passam a fazer parte do contexto da igreja. Então vejam, irmãos e irmãs, que estava tudo indo muito bem. Só que a igreja, nesse momento, esses irmãos passaram a ter em seu contexto alguns exemplos mudando de comportamento. Por que isso? Nós acabamos de falar que pessoas são convertidas. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus, ele é pregado, ele é ministrado a tantos quantos têm ouvidos e a tantos quantos o Senhor, o Espírito Santo, fala ao coração. E são pessoas imaturas, neófitas na fé. São pessoas que precisam de aprendizado dentro do contexto da igreja. Aí vejam os irmãos, que esse povo, por estar num contexto muito complicado, estavam vindo dentro da igreja, para dentro da igreja, e precisavam de um aprendizado muito forte, não é verdade? Como que uma pessoa vai aprender as regras da fé, a viver no cristianismo, sendo não está sendo ensinado e pregado sobre isso? O apóstolo Paulo fala, olha, vocês precisam ter um comportamento viável, porque nisso eu não vos louvo. E o que acontece, queridos irmãos e irmãs? Essas pessoas que vinham com o coração imaturo, que não tinham aprendizado, eles acabavam não aprendendo tanto, alguns saíam da igreja, e outros até continuavam na igreja, mas com um comportamento que não era um comportamento condizente com o reino dos céus. Entendem isso? Qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel do corpo de Cristo? E aí, chegaram para o apóstolo Paulo algumas divisões dentro da igreja de Corinto. Quais eram essas divisões? Irmãos, era uma igreja belíssima, a igreja de Corinto, uma igreja muito cheia. A gente tem interpretação, quando a igreja ela começou a tomar raiz, começou a tomar forma, eram muitos convertidos. Hoje se converte 1, 2, 3 pessoas, não é verdade? Grupos menores. Antigamente, a Bíblia fala de 3.000 convertidos, 7.000 convertidos, 10.000 convertidos de uma vez. Era muita gente. O que essas pessoas faziam? Eles se agrupavam para estudar a palavra. Ficava mais fácil. Menos pessoas, menos número, menos volume. A linguagem era melhor. Então formavam grupos separados, e que em um dia da semana, que era o dia do Senhor, que era o primeiro dia da semana, eles vinham para se confraternizar uns com os outros. Mas a priori, a princípio, durante o decorrer da semana, eles estavam nos seus grupos estudando a palavra. E aí começou a se complicar um pouquinho, porque de tanto eles conviverem no seu grupo durante a semana, eles começaram a pensar que um é de Paulo, um é de Apolo, o outro é de Pedro e um é de Cristo. De forma que quando eles se juntavam no domingo ou no primeiro dia da semana, eles não tinham mais uma união uniforme de corpo. Porque de tanto estarem fora, fazendo fora, aprendendo coisas fora, tomaram para si situações que não eram condizentes com o corpo de Cristo. Eles viviam como corpo no mundinho deles, na reunião deles, mas quando se juntavam num dia para cear todos juntos, essas diferenças continuavam. E o apóstolo Paulo fala que está errado. Isso está errado. Todos nós somos de Cristo. Agora, irmãos, a história conta, é interessante essa parte, que até mesmo os cristãos, que se diziam verdadeiros cristãos, erravam, porque eles pensavam que nós somos de Cristo, então Cristo é o nosso Senhor, é a nossa cabeça, e nós vamos seguir as regras de Cristo Jesus. Isso criava um impedimento, porque eles não aceitavam outro tipo de liderança. Por quê? Porque eram de Cristo. Olha que controvérsia. Mas tinham pessoas lá dentro, irmãos e irmãs, nesse alvoroço todo, nesse estardalhaço todo, tinham crentes lá dentro, pessoas sensatas, condizentes com o Evangelho, que queriam ver a igreja progredir, que queriam ver a igreja caminhar, e que foram de encontro ao apóstolo Paulo, pediram socorro. Paulo, a situação está essa, o que a gente consegue fazer? O apóstolo Paulo, então, redige a carta de 1 Coríntios e manda endereçar aqueles tantos quantos ele quis endereçar. Irmãos, Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios como uma forma de disciplinar a igreja, porque a disciplina, ela é uma disciplina palpável, viável, é preciso.
Se alguém não informar para a gente que o nosso procedimento está errado, nós não vamos saber. A gente vai continuar no erro. Se a gente não tiver uma palavra amiga com o nosso irmão, que está aos nossos olhos, ou a gente ouviu falar, se a gente não ajudar o nosso irmão na caminhada dele, a gente não vai viver como igreja. E a gente entra dia, sai dia, nos nossos grupos, nas nossas imperfeições, e acaba transmitindo isso para dentro do nosso corpo, que é o corpo de Cristo. Se Cristo Jesus não for o ponto de convergência da minha vida e da sua vida, não adianta caminhar muito longe, porque a gente vai cometer erros. O caminho que a igreja tem que tomar, o caminho que a igreja tem que seguir, é o caminho de Cristo Jesus, cristocêntrico. Ele é o centro de todas as coisas. Por isso, discernir o corpo de Cristo faz parte da vida do cristão, porque periodicamente nós precisamos saber que caminho temos tomado, quais têm sido as nossas decisões, o que nós temos feito para a melhoria do Evangelho, o que eu tenho feito para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, o que eu tenho feito para a benfeitoria dos próprios irmãos na igreja. Corpo de Cristo. Se eu sou parte do corpo, vocês são parte do mesmo corpo. Se eu estou enfermo, de alguma forma, a igreja é atingida. Então a igreja precisa se cuidar, se moldar. A igreja precisa caminhar. E Paulo ainda diz, irmãos e irmãs, em 1 Coríntios 12, 17, que se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ele quer dizer que nós temos o princípio de ter o mesmo Cristo como Senhor da igreja, mas nós temos funções diferentes dentro da igreja. Uns sabem pregar muito bem, outros sabem cantar muito bem, outros tocam muito bem, outros são excelentes administradores, outros são excelentes presidentes, aí das sociedades internas. Cada um tem sua função definida. E você precisa saber qual que é a sua função dentro da igreja. Corpo de Cristo. Qual que é a sua função? Você não é, e eu não sou, um mero rostinho bonito que vem para a igreja perfumado ou todo arrumado. Nós temos nossa função. Estar na igreja bem arrumado e bonito faz parte do nosso comportamento como corpo de Cristo. E depois disso, o que eu preciso externar, fazer, para que este corpo tenha função e que essa funcionalidade seja prática e objetiva na vida da igreja e na vida dos meus irmãos? Como nós temos visto, irmãos, igrejas sem base bíblica, sem informar biblicamente o comportamento que precisa se tomar na igreja, e quando nós percebemos, as igrejas elas explodem ou implodem, porque a Bíblia precisa ser falada, é a nossa regra de fé e prática, precisa viver com isso. O cristão precisa tomar posse dessa palavra e de saber que nós, eu e você, fazemos parte de um corpo e que esse corpo precisa ser trabalhado e se tornar saudável para o bom andamento da igreja do Senhor Jesus. Naquela época da igreja de Corinto, as pessoas, pelos seus costumes durante a semana, não se apresentavam na igreja de forma diferente. Deixa eu exemplificar melhor. Tem pessoas, irmãos e irmãs, que têm cargos de liderança em empresas, que são da igreja, que são das igrejas, que fazem parte do corpo do Senhor Jesus, mas que quando vêm para a igreja, também querem ser servidos. Tem pessoas que quando estão no seu dia a dia lá, com seus afazeres, estão tribulados, estão preocupados, chegam na igreja com o mesmo ritmo, preocupados, tribulados, cabisbaixos, e são exemplos diversificados. Você pode dar exemplos aí de forma geral. Tem pessoas que vêm para a igreja e gostam de conversar, porque tem um bom costume de conversar. Isso é bom. Só que quando esse povo lá estava reunido, lá em Corinto, essa grande população, que eles estavam em seus grupos separados, eles também viviam isso, sabe? Viviam como nós vivemos. Eles tinham a vida deles para lá. Mas quando se juntavam no dia do Senhor, para comemorar todos juntos o grande dia, eles viviam aquele dia de forma como eles viviam durante a semana. Entendem isso? Viviam de forma individual completamente. Eles não se tornavam corpo de Cristo no coletivo.
Eles se tornavam o corpo de Cristo, mas continuavam com seus grupinhos formados dentro do dia do Senhor. E isso foi muito ruim para a vida da igreja. Por quê? A igreja passou a não crescer. A igreja passou a ter problemas e dificuldades, porque estavam todos trabalhando de forma individual, mas quando se juntavam, não conseguiam ser membros uns dos outros. E sabe o que acontece, irmãos e irmãs? Quando a gente não consegue ceder, se doar, quando a gente não entende o que é corpo de Cristo, quando a gente não entende o que é igreja, há divisões, há problemas e há dificuldades. E Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios com um pesar no coração, porque para ele era uma igreja que já estava caminhando há algum tempo, perseverando na doutrina e sendo de repente até exemplo de vida para muitos irmãos. Mas pasmem, ele tem que esperar um pouquinho, parar o que está fazendo e retomar sua caminhada com a igreja, para que a igreja volte de novo, novamente, a se alinhar no objetivo dela específico. Irmãos, isso acontece, é comum acontecer. Mensagem de exortação, mensagens de despertar na igreja o desejo de orar, mensagem de, nas entrelinhas da mensagem, nós identificarmos o nosso erro. Tem várias formas. Mensagens são para isso. A gente faz isso normalmente falando. Quando você está conversando com alguém, você percebe que a pessoa está diferente, você acaba argumentando a pessoa e questionando por que ela está diferente. E na sua palavra, no seu ínterim, você acaba tentando conversar com a pessoa para alegrar o dia dela. Não é assim que acontece? Faz parte da vida da igreja. Agora, assim como cada corpo tem função importante, e você precisa entender a sua função no corpo de Cristo, Romanos 12, 4, 5 fala sobre isso, que cada cristão, dentro da igreja, ele preza por sua obra. Então você precisa, como cristão, saber que você faz parte da obra de Cristo Jesus, porque você e eu somos parte desse corpo. O reverendo Ronaldo Lidório, uma vez em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ouvir o amado irmão. Ele é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que trabalha com tribos africanas, pelo menos na época trabalhava, não sei agora como ele está. Está na Amazônia? Ele citou um exemplo uma vez que eu nunca me esqueci, da tribo Concombas. A tribo Concombas, eles se juntavam, e alguns irmãos da tribo Concombas, eles viajavam dias para cultuar a Deus naquele dia, ficavam ansiosos, desejosos de vontade de chegar o dia do Senhor, para que eles pudessem ali estar indo à igreja. E é interessante que ele fala que tem uma cidade chamada Coni, que era a cidade que eles se reuniam. Então a tribo Concombas era uma tribo grande, vinham de vários lugares, pessoas que andavam horas e horas, passavam noites, dias caminhando, para chegar na festividade do dia do Senhor, ali, na confraternização dos irmãos. E ele diz que nessa cidade de Coni, quando o povo... quando ele chegava para poder pregar a palavra de Deus, o povo já estava lá. O povo andava dias atrás da palavra de Deus. Dias atrás da palavra de Deus. Novidade de vida. Novidade do Evangelho. Irmãos, eu vou falar baixinho para vocês aqui, muito baixinho. Vem aqui na igreja 15 minutos antes das 9. Para por aí. Esses irmãos andavam dias para chegar no culto da igreja. E aí, quando encontravam esse culto, eles louvavam a Deus 4 a 5 horas de louvor, de adoração. As mensagens, segundo o reverendo Ronaldo Lidório, eram também de 4 horas de duração. A gente hoje tem escola dominical de 1 horinha aí na palavra de Deus, e, sabe, o banco incomoda, o ar está muito gelado, e o ar está muito quente, e está ventando, está frio, o microfone está alto e assim vai, e a gente acaba criando um incômodo que é muito particular nosso, mas esses irmãos não tinham esse conforto que a gente tem hoje na igreja. Esses irmãos sentavam em tocos, são tribos, postura diferente, áreas diferentes, jeito diferente, desejosos em aprender o que é corpo de Cristo. E o reverendo Ronaldo Lidório falava que quando um pregador falava menos do que 4 horas, eles reclamavam: puxa vida, mas viajamos tanto, andamos tanto, para ter 1h30 de pregação? Não, calma aí, queremos mais, desejosos e sedentos.
E ele disse que quando terminava o culto do dia, 4, 5 horas de louvor, viu, pastor Hildo? E quando terminava o dia, com mais 4, 5 horas de mensagem, eles já estavam desejosos de na próxima semana se reunir de novo. Irmãos, como a gente precisa aprender, como a gente precisa aprender a louvar a Deus, a saber o que é corpo de Cristo. Depois que o apóstolo Paulo explica o que é ser igual, o que é ser igreja, ele relembra aos irmãos algumas coisas. Mas, irmãos, eu quero só recapitular algumas coisas com os irmãos aqui. A gente está no momento de escola dominical, momento de aprendizado. E talvez a palavra de hoje não seja uma palavra completa para o seu coração, mas como bom cristão, que faz parte do corpo de Cristo, leia os textos, pega a carta de 1 Coríntios hoje à tarde, leia 1 Coríntios. Se você não conseguir ler tudo, leia pelo menos até o capítulo 11, que é o motivo do texto nesta manhã, mas leia, para você entender como que o povo estava se comportando. De repente, em algum momento, você se encontra ali, e você fala, olha, eu consigo ser melhor do que sou. Sabe? Está aqui a palavra de Deus para a gente navegar nela, e a gente abrir o coração para poder ouvir a Deus. Esses irmãos no passado, eles tinham até um bom interesse em servir a Deus na igreja, só que estavam perdidos, estavam trazendo para dentro da igreja seus usos e seus costumes. Isso torna a igreja fraca, inviável, porque uma igreja fraca, ela vai competir com quem? Com ela mesma, porque vai criar brigas, há uma ausência de discernimento, e a igreja não consegue caminhar. E tem um detalhe muito importante que eu preciso que os irmãos entendam, é porque a igreja, ela é fortalecida através da minha vida e pela sua vida, mas ela não é um ponto de parada para nós. A igreja é um ponto de apoio que temos para ouvir a palavra de Deus, mas o nosso campo está lá fora. Os irmãos já sabem disso. O nosso campo missionário é um campo lá de fora. A gente aprende na igreja para poder servir durante a semana lá fora. E não o contrário, como os irmãos aqui de Corinto estavam fazendo lá fora, para trazer para dentro da igreja seus usos e costumes. É o contrário. A gente precisa aprender a ter a nossa conduta aqui dentro, para que a gente, quando estiver no dia a dia lá fora, saber nos comportar. Apesar dos erros, apesar dos apertos que passamos, né? A gente sabe que a gente é falho em muita coisa, mas a gente precisa aprender a coordenar essas coisas no coração da gente, para que quando entremos na igreja, entendemos com sede, com vontade, com desejo de sermos transformados. E aí lá no versículo 20, o Paulo vai falar agora da ceia do Senhor, que primeiro ele identifica a igreja, olha, vocês precisam viver como igreja, como corpo de Cristo, a conduta está errada, o jeito está errado, precisa alinhar todas as coisas. E agora ele fala aqui no versículo 20 sobre a ceia do Senhor. Ele fala assim, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Irmãos, um segundo aspecto dessa igreja de Corinto. Estavam vivendo erroneamente, diferente de um procedimento bíblico no seu dia a dia. E quando vinham para a igreja, lembra que eu disse? Que eles traziam de fora para dentro o seu jeito de viver? E eles se juntavam num dia da semana para poder compartilhar da ceia do Senhor, para comer e beberem juntos, para desfrutarem juntos de uma comunhão dos santos. Só que, como um abismo gera outro abismo, a palavra de Deus nos afirma sobre isso, esses irmãos com seus usos e costumes, quando iam cear, cada um ceava ao seu jeito, à sua maneira. Uns comiam aceleradamente, outros comiam antecipadamente, e pasmem, outros não deixavam nada para ninguém. Sabe aquela pessoa que chega na mesa e não sai da mesa? Tem uma fila de espera, tem pessoas querendo se servir, e aquele dito cujo encosta na mesa, enquanto não se enche, não se empatufa, enquanto não explode ali aquela gula toda, ele não sai de perto da mesa. E tem muitas pessoas para se servirem ainda. E o apóstolo Paulo diz aqui, a união que vocês precisam ter, nem durante servir a ceia estão tendo. Porque muitos de vocês
estão chegando, estão esquecendo dos outros irmãos, dos demais irmãos. Então, o corpo de Cristo faz parte também que a gente fique apegado e com toda certeza às coisas concernentes também ao compartilhar o partir do pão e beber do cálice. Porque nesse momento que eles traziam para o seu dia da semana, cada um trazia a sua comida e juntavam todos para cear, irmãos e irmãs. Neste momento ali, em algum momento desses comes e bebes, era um momento de ceia. E aí, quando era liberado para cear, eles comiam esganadamente, sem esperar pelo outro. E o apóstolo Paulo ficava imaginando, como que é isso? Como assim? Uma igreja com tanto aprendizado, uma igreja que já ouviu falar várias vezes do Evangelho, que tem habilidade, ou deveria ter habilidade de lidar com o irmão, que já aprendeu sobre corpo, que já viveu isso, e de repente as pessoas esganadamente não esperam uns pelos outros. Irmãos, esse gesto, esse ato de não esperar pelo outro é um exemplo prático de um comer, de se servir. Mas no dia a dia, isso acontecia lá em várias etapas. A gente está falando sobre compartilhar do pão, mas lá eram várias etapas da vida. Se eu não lembro de você num simples compartilhar, num simples alimento, como que eu vou lembrar de você no dia a dia, de outra forma? E Paulo está dizendo, vocês estão errados. Tem pessoas que não têm o que comer e que ficaram sem se servir. Tem pessoas que não tiveram como trazer nada por um motivo ou outro, e vocês não lembraram dessas pessoas. A ceia é para tantos quantos fazem parte do corpo de Cristo. E nós não podemos menosprezar os nossos irmãos. E ele diz, no versículo 23, ele começa então a falar sobre a ceia do Senhor, mas eu não vou ler esse texto, porque é um texto mais de pastoreio, são atos pastorais, mas do versículo 23 até o 28, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí ele começa a redigir ali um texto a respeito da ceia do Senhor, de comportamento relacionado à ceia. E no versículo 28 ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aí eu vou passar lá para o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia do Senhor é um negócio muito sério, um sacramento da igreja. E a gente precisa estar preparado. Eu estava pensando, o que pode me ausentar, me afastar da ceia do Senhor? O que pode me levar a não participar da ceia do Senhor? Porque, irmãos, eu quero que os irmãos entendam bem, nem o pecado, ele pode nos impedir de participar da ceia do Senhor. O único pecado que nos impede de participar da ceia do Senhor é o pecado não confessado. Se você tem práticas, atos, se eu tenho práticas, atos não confessados, eu fico impedido de praticar da ceia do Senhor. Mas quando eu confesso o meu pecado, quando eu abro o meu coração para Deus, no momento de oração, falo, Senhor, me perdoa, cuida de mim. Quando eu abro o meu coração, me entrego para Deus, falo, Senhor, eu preciso do Senhor. A partir daquele momento, em contrição com Deus, em contrição com o Senhor, eu me torno uma pessoa apta para participar da ceia do Senhor. Agora, sem pedir perdão pelos atos, a gente vai estar entrando numa situação, numa postura de quem bebe e come, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas é importante saber também que nesse versículo 29, não está dizendo somente para mim, Eliseu, eu preciso me avaliar e saber se eu estou apto. Não, ele está falando também do corpo de Cristo. Ele dá uma cutucadinha a mais aí. Você tem sido bom para com o seu irmão? Você tem orado pelo seu irmão? Você tem práticas de cumprimento para com o seu irmão? Você tem se preocupado com a vida da igreja? Você tem ciência do seu papel no corpo de Cristo? Você tem feito o seu melhor no corpo de Cristo? Se você tem ciência disso, certeza disso, tem feito o seu melhor, participe da ceia do Senhor. Agora, se você não tem ciência disso, não faz, não elabora seus pensamentos, não é uma pessoa produtiva na igreja, não induz a igreja ao crescimento. Se você tem atos de costumes lá de fora, que traz para dentro da igreja, a gente precisa pedir perdão a Deus.
Não podemos deixar de participar da ceia do Senhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que hoje a gente participe, daqui a pouco a gente não está aqui mais. Deus nos leva. E aí, ficamos sem perdão? Como que a gente justifica isso? A ceia do Senhor é um momento de aliança, de a gente abrir o coração para falar com Deus. Então este é o momento. Então, nós somos impedidos de participar da ceia? Por consciência, sim. Você está apto para isso? Tem feito seu papel no corpo de Cristo? Você sabe a sua função no corpo de Cristo? Você é uma pessoa produtiva? Tem usado os seus dons espirituais para usar na igreja do Senhor Jesus? Porque você já recebeu informações, como a igreja de Corinto recebeu, não é verdade? Os irmãos não estavam ali já recebendo informações? E Paulo tem que parar e falar, olha, está tudo errado. O procedimento da igreja está errado. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o procedimento está errado nosso aqui. Eu estou dizendo um exemplo deles lá que estava errado. E Paulo pede para então avaliar o coração, o comportamento. Pois quem bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E como que nós começamos a discernir o corpo? Quando pensamos na morte de Cristo. Porque a ser um símbolo da morte. Você tem certeza que Jesus é o Senhor da sua vida? Você tem observado, tem orado, você tem buscado nele a sua regra de fé e prática? Você sabe realmente o preço que Jesus pagou na cruz em prol do meu pecado e do seu pecado? Você tem consciência disso? Do valor que foi Deus ter enviado seu único filho para morrer em seu lugar? Porque ceia é isso. A ceia é isso. Ceia é convicção, é a certeza do crente que nós um dia estaremos com Cristo Jesus na eternidade. Você está apto para isso? Tem certeza? Consegue caminhar? 1 Coríntios 10:16, ele vai dizer assim: porventura, cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Está vendo, irmãos? Comunhão. A sua conduta, a sua vida é importante para Deus, a minha vida é importante para Deus. Mas estão futucada aqui, estão alfinetada. Não é só para mim. Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Eu tenho que ser corpo. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendi. Eu tenho que me oferecer para fazer as coisas. Porque o corpo se movimenta. Se eu deixar um braço parado, esse braço atrofia. E você? É um braço? Você é uma perna? Porque o cabeça é Cristo. Os demais membros do corpo, como exemplo da Bíblia, a gente precisa se movimentar, porque senão o membro para. O membro para. E aí não tem jeito, né? A ceia do Senhor, irmãos e irmãs, é mais do que um simples memorial. Ela é um meio de graça. Pois Cristo está presente, sendo honrado, lembrado, todas as vezes que participamos dela. Versículo 30 diz que, eis a razão. Ele está falando da não observância dos preceitos que regem a ceia do Senhor, de comportamentos dentro da igreja. Versículo 30, ele diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele não está falando de cochilar, de dormir, de cair aquela babinha assim, não é isso. É acordar. Acordar. Quem é você no corpo de Cristo? Ele fala para acordar. Por isso, eis a razão. A não observância desses preceitos, irmãos e irmãs, é a razão. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, de repente se afastam? E a gente fica pego de surpresa. Puxa, mas por que fulano saiu da igreja, agora não está mais na igreja? Sabe, irmãos, a gente precisa ter um comportamento de corpo. Porque esse corpo eleva a gente uma adoração a Deus e a gente abençoa a vida do irmão e da irmã. Versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Lá na igreja de Corinto, as pessoas que serviam a Cristo e não aceitavam a imposição de lideranças na igreja. Mas o próprio Cristo, o próprio Deus, deixou a liderança para a igreja, para que a igreja pudesse se comportar em uma direção. Você imagina se a igreja não tiver liderança? Se cada um chegar na igreja e se comportar sem aprendizado, sem uma direção. O que vai virar a igreja do Senhor Jesus? Entendem isso? E aí o que acontece aqui?
Nós não podemos ser julgados por nós mesmos, mas tem sempre alguma coisa ou alguém que nos induz à nossa percepção de julgamento. E o versículo 33, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Essa palavra esperai tem um sentido muito amplo. O que seu irmão precisa? E que você pode servi-lo, para que você venha tomar a ceia com o seu coração aberto e feliz, porque fez o seu papel no corpo de Cristo. Entende, irmãos e irmãs? Que não é só tomar a ceia do Senhor, está muito longe disso, está muito longe disso. A gente precisa saber verdadeiramente o que é corpo de Cristo. E esse é o ponto da comunhão. Se está tudo bem, se estamos verdadeiramente preocupados com os irmãos, se estamos verdadeiramente preocupados com o corpo de Cristo, e o que podemos fazer em prol uns com os outros. Mas eu lembro os irmãos, a gente só consegue fazer pelo outro quando nós estamos consagrados. Se não tiver amor envolvido, amor não vai adiantar de nada valerá, de nada valerá. Tem que ter amor, e amor a gente só consegue através da palavra de Deus, amor verdadeiro, né? A Gálatas 6,10 diz que quando nós formos fazer o bem, podemos fazer bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da fé. Podemos fazer bem a todos, mas a cereja do bolo, aquilo que você pode fazer de melhor, tem que ser para os da fé. Nós temos princípios, temos preceitos, e eles precisam ser observados. Para terminar, irmãos e irmãs, versículo 34, diz que se alguém tem fome, come em casa. Se você precisa resolver alguma coisa, irmãos e irmãs, não deixe para resolver na igreja. Igreja é lugar de culto, lugar de adoração. A não ser que o que você tenha para resolver está na igreja. É diferente. Mas não traga a sua semana para dentro da igreja. Se você tem fome, come em casa. Se alimente em casa. Não deixe para se alimentar só na igreja. Se alimente em casa. Porque talvez a igreja não seja o suficiente para te alimentar. E se não for suficiente, você sai daqui incompleto. Apesar da palavra de Deus ser completa, apesar do Espírito Santo ter livre-arbítrio sobre sua vida e falar ao seu coração, mas eu estou falando de alimento. A gente, para tomar alimento sólido, precisa ser alimentado. E incorremos no erro de simplesmente deixar para o domingo nos alimentarmos. E isso é errado. Precisamos nos alimentar em casa também, com leitura da palavra e oração, a fim de não nos reunirmos em juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Olha só, tinha muita coisa para ser resolvida, e o apóstolo Paulo fala assim, deixa eu parar por aqui, porque tem coisa que daqui para frente, se eu escrever, vocês podem não entender. Eu prefiro falar pessoalmente, me juntar a vocês, para que a gente possa novamente viver como o corpo de Cristo, sem julgamento, sem infâmia, progredindo no Evangelho, testemunhando da vida com Jesus Cristo, para que a palavra de Deus seja ministrada de forma diferenciada. 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vamos ler todos juntos? Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Todos nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente somos responsáveis pelos nossos afazeres, pelas nossas atividades dentro desse corpo de Cristo. Irmãos, eu vou lembrar vocês, nós não somos só um corpinho perfumado, bonito e arrumado. Nós temos tarefas dentro da igreja. Você pode vir de terno para a igreja, mas precisa trabalhar. Você pode vir com a roupa social para a igreja, roupa esportiva, mas tem que trabalhar. A igreja precisa trabalhar. E o tempo está passando. E se você olhar para a sua vida, dos anos que você tem de casa, é um alerta para você. Porque individualmente, nós somos corpo de Cristo. E esse corpo precisa ser bem alimentado. O discípulo, ele se preocupa com a edificação do corpo de Cristo. E Romanos 12, de 4 a 5, eu não vou ler para os irmãos, mas ele vai falar que nós, como corpo de Cristo, entendemos que todos nós precisamos ser um. Todos nós precisamos ser um. Irmãos, o corpo de Cristo
tem uma diversidade muito grande, mas tem algo que nos une, e este algo tem um nome, não é simplesmente um encontro aleatório nosso. A gente não vem para a igreja porque é domingo, a igreja está aberta para nos receber. Nós temos tarefas a cumprir, nós temos algo a cumprir, e o que nos reúne tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo, e esse nome tem poder para te livrar do pecado, para transformar a sua vida, e para te dar dignidade de se apresentar irrepreensível diante da ceia do Senhor. Amém, queridos?